ciclo de conferências Coprodutos Agroindustriais e Alimentação Animal para uma produção animal circular. Começo por me apresentar, sou a Linda Carreira, investigadora do CEBAL e do MET. Antes de mais, quero começar por agradecer à doutora Isabel e à doutora Helena pela disponibilidade por estarem connosco hoje e também agradeço a presença de todos os participantes. Antes de dar iniciação, estava só de vos dar algumas notas técnicas para o bom funcionamento da sessão. Então, informa-se que a sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá todas as normas do Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Assim, quem não pretenda a divulgação da sua imagem, pedimos que mantenha a câmara desligada. Pedimos também que durante a apresentação desliguem os microfones para não haver interferências. Hoje vamos ter duas apresentações e no final das quais haverá um período de discussão e nesse momento estão todos convidados a colocar as suas questões e comentários. Mais uma vez, duas boas-vindas à doutora Isabel Bel, que é doutorada em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho. Atualmente é professora auxiliar do Departamento de Engenharia Biológica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e investigadora no Centro de Engenharia Biológica, o CEB, da mesma universidade. Lidera uma equipa que desenvolve investigação em engenharia de bioprocessos com o objetivo principal de desenvolver e otimizar aplicações biotecnológicas de micro-organismos para a produção de compostos de interesse industrial a partir de matérias-primas de baixo custo e renováveis. E a doutora Helena Pérez é doutorada em Nutrição Animal pela Universidade do Porto. Atualmente é professora auxiliar do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências do Porto e investigadora no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, no CIMAR. Realiza investigação com uma forte ligação à indústria nacional e internacional, com participação como investigadora principal em diversos projetos. E é coordenadora de uma equipa de cujos interesses de investigação são o desenvolvimento e aplicação de novos ingredientes para a aquacultura e nutrição de peixes. E hoje vem-nos falar sobre a produção de ingredientes para rações por fermentação em substrato sólido, com aplicação na aquacultura. Passo então a palavra à doutora Isabel e à doutora Helena. Muito obrigada pela introdução. Eu vou então compartilhar a tela, sou eu a primeira a falar e depois será então a professora Helena. Vou compartilhar e vou então, espero que estejam a ver e a ouvir-me em condições. Sim. Muito obrigada, antes de mais, pela introdução e pelo convite. É sempre interessante poder partilhar o trabalho de investigação que fazemos nas universidades com outros setores e, portanto, agradeço à organização deste ciclo de conferências essa oportunidade. Também agradeço a introdução, que já me poupou aqui há alguns minutos. Portanto, o meu nome está no slide e já foi dito também. Tem na imagem o nosso centro de investigação, o Centro de Engenharia Biológica a que eu pertenço. Portanto, hoje estou aqui para falar em parte deste tema, da produção de ingredientes para rações, em particular para a aplicação em aquacultura, porque estes trabalhos têm resultado uma parceria de investigação entre o Centro de Engenharia Biológica e o CIMAR, portanto, e juntamos aqui duas áreas complementares para ter mais alguma validação do trabalho que temos vindo a fazer. A minha área específica é então a tecnologia de fermentações, o desenvolvimento de bioprocessos, como já foi dito, e tenho uma tradição de investigação de vários anos, muito em fermentação em estado líquido. Podem ver aqui no slide, eu não sei, eu vou aqui, não sei se estou aqui, se vê em todo o slide, estou só aqui a dar um jeito. E portanto temos uma larga experiência em fermentações, em fermentação
clássica, em meio líquido, como podem ver aqui nas imagens do nosso laboratório, um dos vários do Centro de Engenharia Biológica, e nos mais recentes anos, peço desculpa que isto, temos vindo então a direcionar a nossa investigação na perspectiva de responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, visando desenvolver processos que levem a uma produção mais responsável, no sentido de utilizar, poupar na utilização de recursos e de energia, de modo também a contribuir para o desenvolvimento deste conceito de que hoje em dia se fala tanto, que é a economia circular. Nessa perspectiva, nós temos então vindo, nós e quem trabalha em biotecnologia e engenharia de bioprocessos, a olhar para os resíduos como algo que deixou de poder ser tratado deste modo. Hoje em dia quase que não se pode chamar a nada resíduos, porque toda a matéria deve ser vista como um subproduto que pode ser valorizado e, portanto, neste conceito de economia circular, também a investigação nas universidades se está a direcionar para contribuir para este conceito. Então, para valorizar subprodutos que ganham uma nova vida e que podem gerar novos produtos que podem ser reintroduzidos nas próprias indústrias que os produzem, mas também, ou então noutras. O que interessa de facto é que nós consigamos valorizar a matéria que resulta da produção de bens por tecnologia, seja ela química ou biotecnológica. Esta noção de sustentabilidade está na ordem do dia e vai ser algo que nós vamos ter que trabalhar cada vez mais no futuro, e tem a ver com o crescimento da população mundial, que acarreta uma elevada procura de alimento, principalmente proteína, e que a produção intensiva de proteína animal tem que ser sustentável em termos de custos e em termos de impacto ambiental. Portanto, no caso particular do peixe, que é uma proteína, é um alimento de excelência, não é? E que tem grande impacto na alimentação humana. Este tem vindo a ser já mais de 50% do peixe que é consumido atualmente já é produzido por aquicultura e este setor está em franca expansão. E para que este crescimento também possa ser sustentável, é preciso então encontrar estratégias que levem então à redução de ingredientes que são menos ecologicamente atrativos na constituição das rações, e que, por outro lado, também os ingredientes alternativos que se encontrem garantam também a qualidade do peixe produzido. Então, é com estes objetivos em mente que temos vindo então a desenvolver projetos que visam então encontrar abordagens mais sustentáveis de produzir ingredientes. No caso do peixe, tentar encontrar alternativas para a farinha de peixe e óleo de peixe, por exemplo, e farinhas vegetais de maior impacto ambiental e de maior custo e oscilações de mercado devido a tantas situações geopolíticas que se vivem atualmente, não é? Então, o que nós procuramos é encontrar outras fontes, como por exemplo, subprodutos agroindustriais, diversos, também outras biomassas, como as macroalgas, e tentar que estes produtos possam ser
melhorados, de modo a que possam então ser incluídos nas rações. Esse melhoramento passa pela redução de polissacáridos que estão na sua estrutura, na sua constituição, que são de difícil digestão para os peixes, e também, em alguns casos, o conteúdo proteico que é baixo. Portanto, a estratégia é esta que nós centramos é na fermentação em estado sólido. Existem muitas estratégias de tratamento de subprodutos das agroindústrias. Nós centramos-nos nesta, que é muito simples, é uma tecnologia de baixo custo, de baixo consumo de água. De facto, os substratos, portanto, as matérias-primas que nós tratamos aqui como substrato, que são os subprodutos, pouco tratamento precisam quando muito de uma moagem, de uma umidificação. Alguns já trazem umidade por si, outros terão que ser umidificados, mas de qualquer maneira o conteúdo em água neste processo é muito baixo. E o que é que se faz? Inocula-se com micro-organismos, em particular com fungos, que são os micro-organismos que por excelência se adaptam melhor a este meio, a meios de baixa atividade da água e elevada pressão osmótica. E depois damos tempo ao processo de correr através de uma incubação em condições otimizadas. E o que é que se pretende obter? Um sólido fermentado que seja mais rico em proteína e que tenha menor teor de fibra indigerível ou de pior digestão. Simultaneamente, pela atividade dos fungos, são produzidos compostos bioativos, como enzimas e antioxidantes, que podem ficar no fermentado e só por si são uma mais-valia porque tornam este produto com propriedades funcionais, ou podem ser extraídos do fermentado e usados como suplemento em formulações de rações. Peço desculpa que isto está com vida própria, aqui os slides. Porque a fermentação em substrato sólido? Porque tem então as vantagens que eu já referi. É uma tecnologia de baixo consumo, não só de água, como já referi, mas também de energia. Normalmente estes processos podem ocorrer em tabuleiros, como mostrei na figura anterior, em frascos ou até em reatores rotativos, como o que temos aqui nesta imagem, mas cujas rotações são muito baixas, são só periódicas, ou seja, têm um consumo muito inferior à fermentação tradicional em meio líquido, que obrigam normalmente a intensas agitações mecânicas, o que acarreta um elevado consumo energético. Por outro lado, é um processo que no final se tenta aproveitar todo o material, portanto gera menos efluentes e subprodutos, por norma os bioprodutos são obtidos numa forma mais concentrada, ou seja, nas fermentações líquidas temos ainda que depois concentrar o material e a parte de purificação acaba por ser mais, também acarretar mais custos. Em termos de materiais com que temos vindo a trabalhar, temos trabalhado com subprodutos da produção de vinho, da produção de azeite, os bagaços de azeite, da produção de cerveja, como adereche, e também com alguns bagaços de oleaginosas que já são usados também em alimento animal, mas que também se tem procurado melhorar algumas propriedades. Estes materiais, como está aqui no slide, variam em termos de composição. Estes subprodutos que estão aqui no slide têm pouca proteína comparados com outros que já são usados em rações animais e, por outro lado, têm elevados teores de fibras ligninocelulósicas e, portanto, o objetivo da nossa fermentação ou do nosso processo é trabalhar aqui essencialmente
nestes dois parâmetros, de modo a tornar o material mais atrativo do ponto de vista de alimento animal. Então, em que é que consiste o processo? Consiste, então, num procedimento muito simples, como está aqui no slide. Recebemos o subproduto, está aqui exemplificado para a Adres. Fizemos vários estudos de modo a otimizar as condições que melhoram a atividade do fungo, condições de umidade, condições de temperatura, tempo de fermentação, a seleção do próprio fungo. Por exemplo, testamos várias espécies e até selecionar a que é mais adequada para o objetivo pretendido. Tenho aqui a referência de um fungo que por acaso foi isolado por colegas meus aqui do Centro de Engenharia Biológica e que é um fungo e muito interessante, tem dado muito bons resultados, é um fungo seguro que não produz micotoxinas. E depois, então, temos o processo decorre no tempo, então, definido, até que se começa a visualizar o próprio crescimento fúngico no material e quer o material fermentado, quer os extratos obtidos. Neste caso, da Adres foi obtido um extrato que depois foi liofilizado e obtém-se então um material que pode ser usado como suplemento para diversos fins, para a inclusão nas rações, para tratamento do material vegetal das próprias rações dos peixes, e certamente a doutora Helena a seguir irá dar exemplos desta aplicação. Portanto, acaba por ser um suplemento com propriedades funcionais. Também temos preocupação de estimular o que acontece neste bioprocesso com a mudança de escala, para termos uma perspectiva do que poderá ser passar deste processo de escala laboratorial para uma escala industrial. Peço desculpa, está aqui a avançar. Mas este processo é um processo que é muito semelhante, por exemplo, à produção de cogumelos, por isso é perfeitamente possível implementá-lo à escala industrial. Aqui no slide, a título de exemplo, tenho valores de enzimas que são produzidas durante a fermentação. São enzimas, portanto, que hidrolisam a celulose, a hemicelulose presente nestes materiais, com valores muito interessantes comparado a outros valores reportados na literatura. São enzimas que têm um largo espectro de atividade relativamente a valores de temperatura e de pH, e também valores interessantes de termostabilidade. Outro aspecto interessante da fermentação em substrato sólido, que tenho aqui um exemplo de resultados obtidos quer com Adres, quer com resíduos de bagaço, peço desculpa, não devo dizer resíduos, subprodutos do vinho e do azeite, e em que se observa então um aumento da proteína final do fermentado relativamente a ensaios de controlo e ao ensaio não fermentado. Portanto, além da produção destes compostos bioativos, temos este aumento de proteína que é interessante e pode levar a que se possam incluir maiores teores destes produtos fermentados na formulação das rações. Outro aspecto que temos vindo a trabalhar também é no estudo sempre da otimização, não é? Como é que podemos otimizar mais este processo de fermentação, e um dos aspectos que temos vindo a explorar é por que não misturar os materiais em vez de fermentar os materiais isolados, e isso realmente tem mostrado que é vantajoso. Aqui nestes diagramas triangulares vemos as zonas mais escuras que correspondem a misturas destes
destes materiais, bagaços de azeite, com drés, com outros resíduos de outros subprodutos da indústria do vinho, e de facto para a produção das enzimas é sempre nas misturas que temos melhor resultados, que é as zonas centrais aqui destes diagramas. Isto deve-se de facto a que estes subprodutos, tendo constituições diferentes, às vezes a sua mistura gera um substrato com composição que favorece a atividade do micro-organismo, e isso depois resulta numa melhor produção de enzimas, que levam também a uma melhor degradação então das fibras. Em termos de compostos fenólicos e atividade antioxidante, temos tido sempre melhores resultados quanto maior a composição em bagaço de azeitona, porque de facto é um subproduto muito rico em antioxidantes, e a fermentação potencia a libertação desses compostos. Para terminar, gostaria só aqui de mostrar também os ensaios que fizemos com bagaços de oleaginosas, que também fizemos fermentações em que misturamos estes bagaços e também obtivemos melhores resultados com as misturas, quer de 3, como mostram estes diagramas, quer misturas de 2, de pares destes bagaços, para a produção de enzimas, as celulases, silanases e beta-glucosidases. Neste caso também obtivemos produção de proteases, de fitases. Tudo isto são complexos, são uns cocktails enzimáticos que só por si têm interesse como suplemento das rações, e que portanto enriquecem no fundo estas misturas. Neste caso também se observou o aumento de proteína, de conteúdo de proteína e redução de fibras. E estes fermentados foram testados por uma equipa de Valência que trabalha com animais, com galinhas, com coelhos, com outro tipo de animais, não só com peixes, e que verificaram que os fermentados apresentaram uma melhor digestibilidade proteica do que os não fermentados. Isto foram ensaios realizados in vitro, que simulam, portanto, o que se passa, o que visaram a aplicação em avicultura. Todos estes resultados, a maior parte deles estão publicados, também temos uma patente submetida. Todo este trabalho tem sido feito em colaboração com o CIMAR, e temos tido a sorte de ter bastantes projetos financiados em parceria, e portanto eu acho que da minha parte, para não me alongar, termino, agradeço a atenção e passo então a palavra à doutora Helena ou à Olinda, como acharem melhor. Obrigada, doutora Isabel. Sim, penso que podemos passar já à doutora Helena e depois no final abrimos a discussão às duas. Olá, muito bom dia a todos. Obrigada, Olinda, pela introdução. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e dar os meus parabéns por esta iniciativa, porque chegou o ponto de inflexão, o ponto de começar a pensar de outra forma sobre os nossos coprodutos e subprodutos. De facto, tudo aponta para que as necessidades futuras em alimento visam a procura de novos ingredientes, e os coprodutos serão certamente uma solução extremamente atrativa, pelo menos é assim que eu encaro. E é exatamente por causa disso que nestes últimos tempos a nossa equipa de investigação tem centrado esforços na valorização destes coprodutos e outros tipos de ingredientes não convencionais
como é o caso, por exemplo, de farinhas de insetos e subprodutos também da produção de farinhas de inseto. Mas vamos aqui hoje falar um pouco da aplicação em aquacultura e o que é isto da aquacultura, qual é o papel da aquacultura na segurança alimentar mundial. Isto é necessário fazer um enquadramento para percebermos de facto qual é o volume de coprodutos e a capacidade de aplicação se estes coprodutos de facto puderem ter um valor nutritivo para a aquacultura. Então, neste contexto atual de alterações globais que ameaçam a saúde humana, mas também a saúde dos ecossistemas, o oceano e, em particular, a produção em aquacultura apresenta-se como um ator principal. Isto porque é extremamente vulnerável a estas alterações globais, mas, por outro lado, tem a capacidade de reduzir o risco destas alterações nos ecossistemas vivos. Associados a este problema, temos também a necessidade de assegurar o alimento e a saúde para uma população em crescimento, que se estima que atinja 10 bilhões de pessoas já em 2050, peço desculpa, e neste contexto o peixe surge como um superalimento natural. De facto, a sua capacidade de auxiliar no combate de algumas doenças pandémicas, mas de declaração não obrigatória, como é o caso da obesidade, da diabetes, da diabetes e também das doenças cardiovasculares, tornam o peixe um superalimento natural com elevados teores em ômega 3 poliinsaturados, apenas presente de facto nos ingredientes e nos peixes que provêm do mar. E de facto a importância da incorporação de peixe na alimentação humana já foi reconhecida pelas agências globais, europeias e também as agências nacionais, e inclusivamente o Plano Estratégico para os Oceanos 2021-2030 apontam para que o setor da aquacultura como sendo um setor-chave para garantir o fornecimento de peixe para uma população em crescimento. E, de facto, atualmente as pescas já não conseguem garantir todo o peixe consumido mundialmente e desde os anos 80 que as capturas da pesca estagnaram e, portanto, o aumento da procura de peixe tem vindo a ser assegurado por um desenvolvimento contínuo e sempre crescente da produção aquícola. Este ano, 49% do pescado consumido mundialmente foi assegurado pela aquacultura, contudo, já em 2030 este valor ultrapassará os 60%. Portanto, temos aqui uma elevada capacidade de crescimento da aquacultura. E, de facto, considera-se que o desenvolvimento sustentável da aquacultura seja imprescindível para conseguirmos atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e assim garantir para a população em geral a sua nutrição, saúde para todos, segurança alimentar, trabalho e também o desenvolvimento da economia azul, que é uma economia associada ao mar. Mas aqui coloca-se uma questão muito importante e já levantada e referida pela minha colega Isabel Belo, que é como é que nós conseguimos garantir este desenvolvimento da aquacultura sustentável se atualmente as rações que são utilizadas para fazer crescer os peixes incorporam mais de 70% de ingredientes agrícolas. A investigação tem centrado esforços neste aspecto. Antigamente, ou desde os anos 90, centramos esforços na redução da incorporação de farinha de peixe nas rações para a aquacultura e foi este o principal aspecto que deu uma perspectiva negativa à aquacultura e atualmente esta redução da farinha de peixe é real.
Só que esta redução foi feita à custa da incorporação de ingredientes agrícolas que hoje em dia atingem os tais 70% das dietas. Contudo, a inclusão destes ingredientes agrícolas, também eles utilizados na alimentação humana, apresentam elevados constrangimentos sociais, económicos, e por isso teremos que desenvolver novos ingredientes que possam levar à substituição nas rações animais, e neste caso nas rações de peixe, destes ingredientes agrícolas. Tomo, por exemplo, o exemplo da farinha de soja, uma vez que este é o ingrediente mais utilizado na alimentação animal e também na alimentação dos peixes, e vemos que a sua incorporação nas dietas tem vindo a aumentar gradualmente, mas muito significativamente ao longo dos anos, acompanhado, lá está, com a redução da farinha de peixe, portanto substituímos farinha de peixe por farinha de soja, isto porque de todos os ingredientes vegetais é o que apresenta sem dúvida um maior teor proteico, um perfil de aminoácidos mais equilibrado para a nutrição da maioria dos animais produzidos para consumo humano. Mas hoje em dia o aumento brutal dos preços da farinha de soja e também o facto desta não ser produzida na Comunidade Europeia e, portanto, estarmos dependentes das importações, neste caso da América Latina, torna as rações para a aquacultura com uma elevada pegada de carbono e também um elevado preço. Ou seja, há de facto uma urgência de substituir a farinha de soja e outras farinhas agrícolas por outros ingredientes mais sustentáveis. E é aqui que se abre, a meu ver, uma porta muito pouco explorada até agora, que é dar lugar à entrada destes coprodutos agroindustriais, principalmente os coprodutos agrícolas, pois de facto a maioria deles estão disponíveis em todo o mundo, são produtos locais e, portanto, não há necessidade de fazer importações destes coprodutos, e a maioria deles ainda apresenta algum potencial nutritivo que deverá ser explorado e, portanto, a reintrodução destes subprodutos na cadeia alimentar, através da sua incorporação em dietas, é de elevadíssimo interesse, principalmente atendendo às necessidades da economia circular e abordada aqui neste vosso ciclo de conferências. Então, se nós conseguirmos, de uma maneira segura, substituir estes ingredientes agrícolas nas nossas dietas para a produção animal por estes coprodutos, eu vou garantir uma diminuição da pegada de carbono, como vimos há pouco, vamos reduzir, por exemplo, a incorporação da farinha de soja, vamos também permitir uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, vamos também garantir uma maior segurança alimentar, porque vamos distanciar da utilização de ingredientes vegetais que são atualmente utilizados para consumo humano, e vamos também garantir a sustentabilidade a longo termo da aquacultura. Portanto, são todos aspectos muito positivos que nos levam a centrar esforços a nível da nossa investigação e depois a transferência deste conhecimento para a indústria, de utilizar estes coprodutos na alimentação animal. O problema e a razão porque até agora esta utilização ainda não é comum tem a ver com algumas desvantagens que estes subprodutos ou coprodutos apresentam. De facto, apresentam aspectos positivos, como sendo o seu baixo valor económico, se compararmos com os ingredientes agrícolas, apresentam alguns compostos nutricionais e funcionais que podem ser muito valiosos. Estou a falar, por exemplo, dos compostos fenólicos, vitaminas, minerais. Contudo, a maioria deles apresentam um baixo teor proteico e um elevado teor em fibra. E isto passa a ser um problema quando falamos de alimentação de animais monogástricos,
que não conseguem digerir a fibra, e muitas vezes este alto teor em fibra leva a danos do epitélio intestinal e muitas vezes acarreta doenças e diminuição da eficiência de utilização alimentar. Então, se estivermos a falar da alimentação de espécies como, por exemplo, os peixes carnívoros, falo do salmão, do rodo-valho, do robalo, da dourada, estes peixes que nós mais consumimos na Europa e produzidos em aquacultura, este tipo de coprodutos, da forma como eles se apresentam, não podem ser utilizados com uma percentagem de incorporação nas rações muito elevada. E então, cumpre-nos a nós, investigadores, desenvolver tecnologias para conseguir otimizar o uso destes subprodutos agroindustriais, de modo a transformá-los em ingredientes alternativos ou ingredientes funcionais atrativos, mas que cumpram os requerimentos nutricionais e fisiológicos do animal, de forma a garantir que não vai haver desperdícios de ração, porque, por exemplo, o peixe pode não gostar dessa dieta com este tipo de subprodutos, uma questão, por exemplo, de apetência, uma redução da utilização do alimento e problemas digestivos associados ao tal elevado teor em fibra não digerível, e depois isto irá culminar no desenvolvimento de doenças e redução do bem-estar dos peixes em aquacultura, o que acarreta problemas em termos de produtividade, mas também em termos de perspectiva social da aquacultura, uma vez que poderemos associar uma redução do bem-estar animal em aquacultura com a incorporação destes resíduos. Portanto, temos que trabalhar no sentido de tornar estes produtos mais disponíveis, de forma a que se consigam incorporar sem haver consequências nefastas para a performance zootécnica dos animais. E é aqui que, de facto, entra a valorização biotecnológica destes coprodutos, e é aqui que entra, de facto, a parceria com a equipa da Universidade do Minho, do SEB, onde, em parceria, estamos a desenvolver algumas ferramentas biotecnológicas, nomeadamente com recurso à fermentação em estado sólido, para tornar estes coprodutos mais disponíveis, de forma a que sejam passíveis de serem incorporados em rações para a aquacultura. E nós podemos utilizar esta ferramenta para produzir essencialmente dois tipos de produtos com aplicação em aquacultura. O primeiro tem a ver com a utilização do fermentado, normalmente enriquecido em proteína, em lípidos, em, por exemplo, ácidos gordos poliinsaturados, já que há alguns fungos que têm esta capacidade de produzir estes ácidos gordos altamente insaturados, e também uma redução significativa do conteúdo de fibra. E então o que nós fazemos, depois de fermentar esse ingrediente, incorporamos tal e qual esse produto está diretamente nas rações. Outra abordagem possível, e que também foi testada por nós, tem a ver com a extração, no final do processo de fermentação, de compostos muitíssimo valiosos, e estamos a falar, por exemplo, de exoenzimas e polifenóis. De referir que a suplementação de dietas comerciais com exoenzimas comerciais é hoje uma prática corrente. Por exemplo, falamos da fitase, falamos também de complexos de carboidrases, e estas enzimas têm um custo bastante elevado. Neste caso, no final das nossas fermentações, quer a biomassa fermentada, quer estes extratos apresentam alta atividade em algumas enzimas. Pronto, e foi exatamente neste contexto que tivemos nos últimos tempos alguns projetos, e temos agora também um novo projeto a começar, em que o objetivo é valorizar estes coprodutos. O que temos vindo a verificar
foi que a utilização direta destes coprodutos em alimentação aquícola não é possível. Como já referi, são produtos com baixo teor em proteína e muita fibra, e os peixes acabam por ficar doentes, não comem e depois acabam mesmo por morrer em algumas situações, dado o baixo valor nutritivo das rações. Então, um dos primeiros coprodutos que testamos foi a utilização da DRES, um resíduo da produção de cerveja, e no Minho otimizou-se a fermentação deste subproduto com aspergillus ibérico, e depois do produto fermentado, aqui usamos a estratégia de extrair estes compostos de valor acrescentado. Estes compostos foram depois concentrados e aplicados nas rações para peixe. A aplicação deste extrato fez diretamente nas rações, a uma percentagem de 0,4 e 0,8, aqui representado pelo BSG4 e BSG8, ou então foi exatamente as mesmas concentrações foram utilizadas para fermentar a fração vegetal da dieta do robalo. E depois de um ensaio longo de duração de 12 semanas, verificamos que os robalos cresceram muito bem, não houve diferenças contra um controle que não tinha a incorporação destes extratos. Verificamos que não houve alteração das funções digestivas, da microbiota intestinal, e que os peixes não tinham desenvolvido qualquer sinal de patologia. E muito interessante, verificamos que houve uma melhoria muito significativa da eficiência de utilização da proteína da ração. Como podem confirmar, quando o extrato foi aplicado diretamente, nós conseguimos melhorar a utilização desta proteína em quase 16%, mas quando este extrato foi utilizado para fermentar a fração vegetal da dieta, conseguimos um aumento da eficiência de utilização da proteína em quase 30%. Se olharmos para a eficiência de utilização da ração, vimos também que há um aumento muito significativo, que ronda uns 11% a 18%, e isto acarreta uma poupança em termos de ração. Isto significa que vamos poupar 18% de ração para produzir a mesma biomassa de peixe. Ao pouparmos este custo associado com a ração, estamos também a poupar o ambiente, porque significa que vai haver 18% ou 11% a 18% menos de emissões de matéria fecal para o ambiente. E, portanto, tem não só economia económica, mas também o ambiente agradece. Mas, quando nós aplicamos o ingrediente fermentado diretamente na ração, ou seja, sem extrair os compostos funcionais, como a estratégia abordada há pouco, vamos analisar este fermentado e verificamos que há uma redução significativa da fibra, a presença de enzimas capazes de degradar estes hidratos de carbono complexos, e quando incorporamos este resíduo, este coproduto fermentado diretamente nas rações, verificamos que, comparativamente com o ingrediente não fermentado, temos um aumento, outra vez, muitíssimo significativo da eficiência de utilização do alimento. Mas reparem que, relativamente a uma dieta comercial, se eu incorporasse este coproduto diretamente na ração, eu ia levar a uma redução significativa da eficiência de utilização. E, portanto, este estudo aponta uma vez mais para a necessidade de valorizar tecnologicamente estes coprodutos. Um outro subproduto com o qual temos vindo a trabalhar é um subproduto da produção do bioetanol a partir do milho, o DDGS, e aplicamos exatamente a mesma estratégia que aplicada há pouco com a DRES. As condições das fermentações foram otimizadas, outra vez em parceria com o Minho,
E, de facto, confirmamos uma vez mais que com este resíduo também conseguíamos aumentar o valor biológico deste ingrediente. E, de facto, desta vez aplicamos não num ensaio de crescimento, mas num ensaio de digestibilidade, com peixe, um ensaio com peixe vivo, e conseguimos confirmar que, comparativamente com o ingrediente não fermentado, o ingrediente fermentado apresenta uma digestibilidade da fração proteica, lipídica, do amido e da energia. Portanto, uma vez mais, confirma que, de facto, a utilização desta ferramenta biotecnológica foi essencial para melhorar as características nutricionais deste subproduto. Outro subproduto com que temos vindo a trabalhar tem a ver com os subprodutos da vinha e da produção de azeite, como a Isabel há pouco referiu, são produtos muito valiosos em compostos antioxidantes, e estes compostos antioxidantes podem ter propriedades muito valiosas como ingredientes funcionais na alimentação animal. A primeira estratégia, ou a estratégia que abordamos, foi otimizar uma mistura destes subprodutos para maximizar a produção de enzimas e de compostos antioxidantes. Aqui adotamos a estratégia de produção de um extrato e depois aplicamos este extrato em testes in vivo e in vitro. Aqui representado temos um teste in vitro, em que verificamos que, de facto, este extrato produzido à custa destes coprodutos apresenta propriedades antimicrobiais para alguns dos patógenos que afetam a produção da aquacultura em todo o mundo. Quando aplicado este extrato diretamente nas rações e depois em testes in vivo, verificamos que, de facto, aquilo que verificamos in vitro verificamos também in vivo. Este extrato tem propriedades anti-inflamatórias quando os peixes são submetidos a um desafio bacteriano, ou seja, quando são infectados de forma experimental. Verificamos que a incorporação deste extrato nas dietas vai aumentar o tempo de prateleira das dietas, isto reduzindo a peroxidação lipídica das dietas, vai também melhorar o estado oxidativo dos peixes e, portanto, tornar os peixes menos suscetíveis ao stress metabólico. E, muito interessante também, verificamos que os peixes alimentados com este extrato, os seus filetes aguentavam mais tempo de prateleira do que os filetes dos peixes que tinham sido alimentados com uma ração sem incorporação deste extrato. Então, aqui apresento alguns resultados, assim apenas os mais marcantes, para avivar a memória e dizer que a valorização dos subprodutos agroindustriais é hoje uma urgência e que existem ferramentas biotecnológicas disponíveis que podem ser consideradas ferramentas verdes, com pouco uso de água e poucos gastos energéticos, e que essa valorização é imprescindível, como vimos, para conseguirmos extrair todo o potencial nutritivo, todo o potencial económico destes coprodutos, que sem ele não seriam possíveis de ser utilizados, por exemplo, na alimentação de aquacultura, e assim conseguimos transformar os coprodutos em ingredientes de elevada performance e de elevado valor nutricional para a alimentação aquícola, neste caso, mas para qualquer outro tipo de produção de proteína animal. Deixo aqui o meu contacto, se tiverem alguma dúvida ou futuro, quem sabe, parceria, teríamos muito gosto. Muito obrigada.